Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com o Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Vocês nos escutam pelo blog da redação em urgs.br/destaquesrádio, pelo Lumina Podcasts e pelas principais plataformas de streaming. Eu sou Liz de Bortoli e hoje apresenta comigo o jornalista Pedro Palaoro para falarmos um pouco sobre como o meio do audiovisual está lidando com um ano de distanciamento por conta da pandemia de Covid-19. Olá, Liz e ouvintes, estamos completando, um ano em meio a essa pandemia. E uma das coisas que mais tem nos incomodado nesse período é o modo como vem sendo tratada a cultura, E estamos abordando isso toda semana aqui no Respira Cultura. Em Porto Alegre, por exemplo, muitos espaços culturais vão completar 12 meses fechados. E isso é uma perda terrível para todo mundo. Eu chamei para conversar o programador da Cinemateca Capitólio, o Leonardo Bonfim Pedrosa, para falarmos um pouco sobre o que se passou no cinema e no audiovisual e das perspectivas do setor neste momento. Dia 13 completa um ano da última sessão de cinema na sala da Cinemateca Capitólio. Numa sexta-feira 13, uma edição do Projeto Raros, com um filme de Hong Kong, bem interessante e bem desesperado. Assim, a gente ainda não sabia muito bem o que ia viver, E esse filme, de alguma forma, eu lembro que uma das últimas imagens desse filme é um jovem com uma metralhadora assim, atirando meio que pro nada e pro mundo ao mesmo tempo, Uma coisa aí rindo, gargalhando, meio desesperado, assim, é uma imagem muito forte e, de alguma forma, foi a última imagem assim, projetada publicamente na tela da Cinemateca Capitólio e... Bom, depois, um ano depois, agora, é um momento muito complicado. Eu lembro que há um ano, acho que eu dei uma entrevista muito otimista, talvez, dizendo que e ainda sigo otimista em relação, por exemplo, a um circuito de Porto Alegre, no caso de Porto Alegre, do circuito de exibição de filmes. A gente felizmente, tem um circuito de espaços públicos que, bem ou mal, puderam ficar fechados mais tempo, sem isso impactasse economicamente, para sobrevivência desses espaços. E então a gente tem um cenário muito positivo dentro desse caos, no sentido da exibição de filme. Mas, ao mesmo tempo, enfim, a gente está nesse lugar onde a desinformação é o que reina, E isso acaba sendo destruidor, Eu acho que, num sentido mais amplo, acaba sendo o que gera esse adoecimento, coletivo, mental, psicológico, e que impacta todos os níveis do cinema, da produção à exibição. O Leonardo Bonfim também chamou a atenção o quanto durante este ano se debateu intensamente e internamente a questão da reabertura da Cinemateca Capitólio. Já tem um estudo de viabilidade da reabertura da sala num contexto controlado de pandemia, que é algo que os espaços culturais, não só a Cinemateca, precisam, acho que, urgentemente pensar, como funcionar numa pandemia, porque o vírus não vai embora, mesmo que no Brasil a vacinação está sendo feita desse modo absurdo, mas, enfim, várias questões permanecerão, a máscara, mesmo o distanciamento no primeiro momento, e eu acho, aí uma opinião bem pessoal, eu acho urgente. Eu acho que a Cinemateca, inclusive, poderia ter sido aberta no final do ano passado, assim como outros espaços culturais. Eu acho muito perigoso que os espaços culturais, e só eles, a gente está num país em que igreja abriu, ficou aberta desde, meados do ano passado, academia de ginástica, bares, e os espaços culturais ficaram fechados. E eu acho, por que eu acho perigoso? Um é estigmatizar esses espaços como espaços perigosos de contágio, quando, na verdade, isso é muito questionável. Pesquisando, vendo como outros países, inclusive em momentos de quase lockdown, ou momentos muito severos da pandemia, mantiveram espaços culturais abertos, Cito aqui, por exemplo, a Espanha, ou a França, ou mesmo, volto aqui, o Uruguai, que fechou tudo, mas reabriu a Cinemateca Uruguaia já há algum tempo. Eu quis estudar, por que a Espanha fechou tudo, botou toque de recolher, e os espaços culturais permaneceram abertos, com programação. Aí eu fui entender e vi, primeiro, que é uma questão da população, que uma relação com a cultura que é um pouco diferente da nossa e que, sim,
a igreja pode fechar, mas a sala, o teatro, o cinema, os museus ficarão abertos, né? É uma questão cultural. A população exigiu, você vai fechar a sala de cinema, então me entrega a pesquisa, e aí pesquisas feitas a partir do mapeamento da contaminação, não a partir de hipóteses, é sala de cinema, vai ser perigoso porque é fechada, porque tem muita gente, porque come pipoca. Não, acho que depois de um ano de pandemia, de 6 meses, o estudo que tem que ser levado a sério é um estudo feito aqui. E na Europa fizeram isso, nesses 2 países, França e Espanha, e ficou claro que não é numa sala de cinema com distanciamento, que obriga o uso de máscara, etc. Não é nesses espaços que o vírus estava sendo compartilhado, né? Há dados que comprovam isso. Eu acho que a gente tem que pensar justamente esse pensamento muito rápido, automático da rede social, que é isso. Ou você fica em casa trancado, ou você está na rua e dane-se o mundo, e você quer matar todo mundo. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de calma e entender que no momento em que você tem um controle maior, que os hospitais não estão, né, nem próximos de uma lotação, que espaços culturais precisam sim abrir. Inclusive há uma questão pedagógica que eu acho. Que a minha impressão, pensando na realidade de Porto Alegre, num sentido geral, é que assim, eu acho muito complicado ter essa divisão, isso. Os certos estão em casa e os errados estão na rua. Eu acho que essa realidade brasileira e que os espaços culturais, de alguma forma, vivenciaram, né, e eu penso especificamente em Porto Alegre, porque em outras cidades, outros estados, eu sei que, enfim, cinemas abriram, centros culturais abriram. Eu acho que é muito complicado. Esse período de um ano também serviu como uma forma de reflexão sobre o modo como fazemos o nosso trabalho e como interagimos com o público a qual nos comprometemos. E no âmbito da Cinemateca Capitólio não foi diferente. E o Leonardo nos explica um pouco do que aconteceu por lá. Enfim, no ano passado acabou sendo importante o que a equipe pôde fazer, né, nesse contexto, já também no fim de um governo, né, sem orçamento, né, mas foi importante porque acho que foi um momento de reflexão ali da própria equipe da Cinemateca, né, a gente viveu anos muito turbulentos, muito intensos e com pouca margem para justamente ter esse respiro, esse momento de reflexão, embora tenha o conselho da Cinemateca, muitas conversas constantes, mas assim, esse momento de parar, assim, foi obrigado a parar, então também foi legal para, acho que, retomar de alguma forma essa vocação, que é a vocação da Cinemateca, que é a memória do cinema do Rio Grande do Sul. Esse trabalho que foi feito especialmente pelo Marcos Mello, mas né, em conjunto com a equipe que trabalha o acervo, né, e isso de contar histórias do cinema do Rio Grande do Sul, desde histórias das salas de cinema, de personagens importantes do cinema daqui, de filmes, né, e acontecimentos, né, visitas de personalidades, de atores, cineastas de outros países. Foram publicações nas redes sociais, que agora a gente vai resgatar e organizar isso numa publicação que vai ficar armazenada no site da Cinemateca. Isso foi feito durante todo o ano de 2020. Ao mesmo tempo, um programa de alfabetização de visual, né, que sempre foi também um motor, um coração da Cinemateca, né, é o projeto educativo da Cinemateca. Continuou com ações online, com os professores, com projetos, e agora, então, de repensar o festival escolar que está sendo produzido, que vai acontecer em breve, esse ano, de uma forma... pensar online não da forma deslumbrada, não, é o contrário, até pensar a especificidade do online, o que a partir do online pode ser feito, e o programa ser algo bem positivo. Do outro lado da tela, porém, tem quem esteja, durante estes meses, produzindo material valioso para narrar esse nosso momento histórico. Leonardo faz algumas considerações sobre o que ele viu esse ano. O filme que ganhou o Festival de Berlim na semana passada é um filme romeno, de um diretor chamado Radu Jude, um diretor jovem, 40 e poucos anos, mas já produz desde a primeira década desse século. E é um filme já feito durante a pandemia, se chama Bad Look Banging or Looney Porn, título bem peculiar, assim, nem saberia traduzir exatamente agora. E é um filme feito durante a pandemia, filmado no segundo semestre de 2020, ou seja, realmente, né, já num momento em que existiam protocolos, os países, cada um com seu governo, o seu desgoverno, né, organizando, né, como seria essa vida, né, essa convivência com o vírus. E é genial o filme, porque a gente acho que imediatamente pensa, e num primeiro momento, principalmente aqui no Brasil, né, nesse terror completo que está além do vírus. A gente viu muitos filmes, acho que para mim o grande filme foi o da Grace Passou, que ela fez, que é o República,
que está disponível na internet, é um curta-metragem, que é um filme de terror, assim, sobre o Brasil, sobre esse momento da pandemia, e é uma personagem que descobre que o Brasil não existe, enfim, tem toda uma questão ali muito forte, né? Mas acho que num primeiro momento, e esse filme ainda consegue, acho que, pensar esse terror com uma invenção, com uma imaginação bem invejável. É mais o cinema, né? Acho que, enfim, o cinema é uma arte que depende de muito contato, né? De muita... enfim, toda uma questão de produção, né? Muitas complexidades que, pensando no mundo vivendo uma pandemia, com as limitações que isso coloca. Mas esse filme que é genial, primeiro que é um filme em 3 partes, e a primeira parte é toda na rua. Já começa por aí, assim, que eu acho que é uma questão que no Brasil também, em função do excesso de desinformação ou de informação contraditória, eu acho que a gente demorou muito para entender que o ar livre, que o espaço público amplo, aberto, era o melhor lugar para se estar no momento de pandemia, né? Parques, a gente ficou aquela coisa de condenar, inclusive, a ida ao parque de uma forma um pouco automática. Isso é uma questão que eu vejo muito no Brasil, essa coisa da rua ainda como um espaço proibido. Claro, agora a gente está no momento de bandeira preta, então é outro contexto. Mas mesmo no ano passado, quando suavizou, ficou para mim essa impressão que ou você fica em casa trancado, ou você vai para a rua cuspindo vírus na cara das pessoas. Assim, só existem essas 2 possibilidades de vida. Assim. E ver esse filme, que, enfim, a primeira parte é toda na rua, as pessoas de máscara, umas com máscara no queixo, uma realidade muito próxima do Brasil. Acho que a Romênia compartilha com o Brasil algumas... Né, tem um sangue latino ali na Romênia, muito forte. E assim, quase eu estava vendo o Brasil ali nessa primeira parte. É uma personagem que fica passeando, tem que resolver alguns problemas. E o filme é um documentário sobre a cidade. Assim, simplesmente é mostrar a cidade. Ele tem essa vocação documental maravilhosa, assim, de isso, mostrar a rua, né? Não fazer um filme dentro de casa. É um país pobre, as pessoas precisam trabalhar. Então, sim, a maioria do Brasil estava na rua mesmo, e não porque quis, né? Porque precisou. E aí esse filme se desdobra porque é muito louco. Essa personagem é uma professora que um vídeo dela, erótico, dela transando com o marido, vazou na internet. Então é genial porque é um filme de pandemia, mas ao mesmo tempo é um filme de internet também, que, né, acho que é impossível pensar em a pandemia de 2020, 2021, sem pensar em internet. E aí, vendo o filme, o caso da Romênia é muito parecido, esse conservadorismo, esse moralismo maluco, ao mesmo tempo essa loucura, essa superexposição, essa espetacularização de tudo, da depressão, né, de romances mal-sucedidos, e muito individualista, muito eu. E o filme acaba tendo um tribunal, assim, numa reunião de pais e mestres, que é genial, assim, porque escancara todas essas questões da sociedade e é muito próximo da nossa realidade mesmo. E eu acho que a gente não vai ter tantos filmes como esse. Eu acho que aí foi uma proposta muito corajosa, acho, do diretor, assim, de realmente, assim, vou fazer um filme, inventivo, bem-humorado, político, nas ruas, sobre esse momento, esse caos que a gente está vivendo agora. Eu tenho curiosidade para ver outros filmes, né, assim, que foram produzidos nesse contexto, para entender, né, acho que 2021 vai ser um ano interessante em termos de produção, mas acho que esse já é um primeiro grande filme. Acho que é um filme que vai ficar, assim, como um filme de referência da pandemia que o mundo viveu, assim, em 2020, 2021. Respira Cultura. Pois é, uma das grandes questões que a pandemia nos colocou sobre a cultura, ainda lá no seu início, há um ano, foi o que vai acontecer com as produções audiovisuais, como as séries de televisão. Diferentemente dos filmes, né, que o Pedro trouxe, então, que tem um período relativamente fixo de filmagens, os seriados são extensos, cumprem um número de capítulos e têm temporadas para seguir. Eu, particularmente, sou devoradora das séries e acompanho várias delas. Algumas pareciam que facilmente teriam como adaptar a produção, principalmente aquelas de temática médica. Grey's Anatomy, que é uma das séries médicas de maior sucesso no mundo, encontrou na própria pandemia seu ponto de partida para a 17ª temporada, que foi lançada no final de 2020. A temporada começa com um letreiro informando que estamos sim em 2020, ano da Covid-19. Os médicos cirurgiões foram todos transferidos para o atendimento de emergência e todos, basicamente, tratam agora dos casos graves de coronavírus.
Algumas questões são bem marcantes na série, como médicos da trama que se infectam com a doença, a testagem dos profissionais é sempre comentada e ainda a produção prestou uma homenagem aos mortos pela doença nos Estados Unidos, quando a personagem Bailey, interpretada por Chandra Wilson, narra os nomes dessas pessoas ao final do 5º episódio. Uma outra série de temática médica que traz, de alguma forma, também a Covid para as telas é a New Amsterdam, que conta a história de um raro hospital público nos Estados Unidos, homônimo ao título do programa. Neste caso, a doença apareceu de um modo bastante peculiar, pois o último episódio da 2ª temporada começa com o ator principal, Ryan Eggold, que interpreta o médico e diretor do hospital Max Goodwin, numa videochamada com um novo personagem, interpretado por Daniel Day-Kim, explicando que eles reeditaram esse episódio por conta da Covid. O criador da série, David Schulner, citou que o mundo está precisando de menos ficção e mais fatos diante da pandemia. Na verdade, o episódio trataria de uma epidemia de influenza, o que poderia gerar um certo desconforto, para dizer o mínimo, diante da pandemia real de Covid-19. Além disso, Day-Kim também contou nessa videochamada que contraiu o Covid em Nova York durante as gravações desse episódio, que trataria da influenza, e o quanto isso pesou nas decisões para não veicular o episódio original. A 3ª temporada da série promete ainda também ser toda sobre a pandemia, dando destaque aos profissionais da linha de frente do combate a ela. E saindo de Nova York e chegando em Chicago, a gente tem aí uma franquia que faz muito sucesso no Brasil. Em Chicago Med, a questão da Covid chamou atenção para uma questão. O hospital de mesmo nome foi dividido em ala Covid e ala não Covid. A maior parte dos casos e histórias da 6ª temporada não envolvem a doença, e vemos médicos e enfermeiros sem máscara circulando por esses casos, que sempre chegam pelas mãos de paramédicos que garantem que já testaram os pacientes. O que chama a atenção é que mesmo aqueles que trabalham na ala da Covid, como a enfermeira April, interpretada por Yaya da Costa, tiram a máscara para conversar. A impressão que passa é que é mais importante mostrar o rosto e a beleza dos atores do que a relevância do uso da máscara para a prevenção do contágio. Os bombeiros do Chicago Fire também estão frequentemente tirando suas máscaras para conversarem com outras pessoas, mesmo de fora da Estação 51, e os seus resgates na 9ª temporada também não envolvem tanto a doença. Ainda nas produções estadunidenses, temos um especial, uma produção de 45 minutos intitulada Early Departed, uma das primeiras produções que surgiram nos streamings a partir do tema da pandemia e do isolamento social. Um time de humoristas liderado por Rachel Brosnahan faz o velório do ano de 2020, onde cada uma das comediantes vai prestar sua homenagem a algo que morreu junto com o ano e por conta da situação sanitária. Sexo casual, policiais de séries e, por que não, as calças foram algumas das mortes citadas. A proposta é bastante interessante, mas acho que só funcionou, pelo menos para nós, brasileiros, no período entre o fim de dezembro e o início de janeiro, porque, com o agravamento da situação aqui no país, fica ainda difícil de rir das situações decorrentes da pandemia. Nas produções nacionais, chamou atenção a série Amor e Sorte, uma produção da Rede Globo que, a cada episódio, traz uma história de uma família fictícia que é vivida por uma família real. Uma solução para os problemas aí da aglomeração das produções. O primeiro episódio conta com ninguém mais, ninguém menos que Fernanda Montenegro e sua filha Fernanda Torres. As duas atrizes se isolaram no sítio da família e contam, então, a história de mãe e filha que, com visões bastante diferentes de mundo, têm que se isolar juntas para enfrentar a pandemia. Cada episódio dos 4 disponíveis conta alguma história de isolamento com os personagens interpretados por Lázaro Ramos e Thaís Araújo, Caio Blá e Luísa Arraes e ainda Fabiola Nascimento e Emílio Dantas. E vocês aí de casa, acompanharam alguma série que tratasse da pandemia? Você me
cartaz e o filme já morava lá. Oi, Liz, Pedro, ouvintes, aqui André Grassi. No espaço de leitura de hoje, nós trazemos uma das tantas criações geradas durante e com inspiração na pandemia e no distanciamento social. Porto Alegre em Quarentena é uma coletânea com a participação de 46 poetas. De junho a outubro do ano passado, Camilo Matar Rabi e Diego Grando reuniram essas criações procurando aproximações com a questão de como está Porto Alegre, como fica a cidade neste período, separada de nossos corpos físicos tanto quanto possível. A gente já antecipa com essa leitura o próprio tema da cidade, que ainda neste mês completa 249 anos de existência e 1 ano de pandemia. Escolhemos Disperato incantabile afflitto ma non troppo, em que Diego Grando aborda o tema de uma forma, como diz o título, aflita, mas tentando trazer junto um pouco de ironia, nem que seja para um respiro. Lorem ipsum fecha a porta. Tem miojo no jantar. Nós tradamos. Vós travais. Eles trovam por Wi-Fi. Quem tem boca fica em casa. Não tem cão, caça com live. Pandeguices, isquemias, esqueminhas confirmados. Rivotril no Dry Martini. Gardenal com Aperol. Hoje a rave clandestina é num galpão em Ivoti. Lorem ipsum segue o baile. Vai a merda e volta atrás. Como lidar? Em tempos de seno B cosseno A. Cloroquina mon amour. No dos outros é refresco. Quem furar o isolamento não vai preso no quartel. Vem roçar essa mãozinha, marinada em álcool gel. Vem roçar na minha tela, ou eu faço um escarcéu. Lorem ipsum vai no super e estocar papel higiênico. Tem entrega que é do bem, tem delivery do mal. Tomar sol na basculante já virou lugar comum. Tomar água do chuveiro não é novo nem normal. Dormir cedo, acordar tarde, dormir tarde, acordar cedo. Google Meet, zoom, zoom, zoom. Não passou um avião. Lorem ipsum, coisa e tal. E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, em parceria com o jornalista Pedro Palaoro, que também fez a edição deste programa. E ainda contamos com a participação de André Grassi. Na trilha sonora, a gente ouviu Bala com Bala, de João Bosco e Aldir Blanc, e Sinestar com Duo Moviola. E não esquece de seguir a rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!